Amém? Vamos pedir para que o Espírito Santo ele venha trazer clareza ao nosso entendimento, e nós sabemos que ele que é quem traz toda a clareza, né, que traz toda essa certeza ao nosso coração. Então, nós vamos pedir que ele esteja conosco nesse tempo. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, nós te agradecemos pelo dia de hoje, te agradeço, Pai, por cada um dos teus filhos que se reúnem aqui comigo, Jesus, meditando na tua santa palavra, e nós, Pai, nesse momento, queremos nos colocar ao teu dispor. Que bom que o Senhor está conosco, que bom que o teu Espírito Santo está no meio de nós, nos ajudando a discernir a tua palavra. Ó Jesus, que nós possamos terminar esse estudo, sabendo que o Senhor foi e é e sempre será vitorioso, que o inimigo se levanta, mas que as obras do inferno, elas nunca, jamais prevalecerão. Assim, papai, nós oramos e pedimos a direção do teu Espírito, e se alguém ficar com dúvida, Senhor, que o Senhor possa esclarecer, porque é o Senhor quem nos convence de todas as coisas. Então, nós nos colocamos diante de ti, com o nosso coração aberto, com o nosso coração quebrantado e contrito, e que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos, para que nós possamos enxergar além do que nós estamos lendo. Assim, Pai, eu oro, peço e te agradeço, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, então vamos lá. Apocalipse, capítulo 16. Nós paramos na semana passada até o versículo 11, né? Hoje, então, nós começamos o versículo 12, que nós vamos estudar o sexto flagelo. Só para trazer uma revisão aqui rápida, né? Então, no capítulo 16, João ele está descrevendo as 7 taças da ira de Deus. Lembra que nós começamos Apocalipse com Jesus abrindo os selos, né? Aí o toque das trombetas, que é muito semelhante com o que nós vamos ver aqui, o que nós vimos já das taças, e muito semelhante também com as pragas do Egito. Porém, aqui no Apocalipse 16, antes era o juízo de Deus misturado com misericórdia. Era o Senhor trazendo e chamando o povo para se arrepender. Mas aqui no 16, então, quando ele descreve as taças da ira de Deus, esse tempo da misericórdia ele já findou. Então, aqui vai se consumar o juízo de Deus. Então, sempre eu trago isso e eu peço assim, ó, que a gente sempre tenha em mente que o Senhor ele não tem prazer no julgamento. Pelo contrário, ele vem chamando o seu povo em todo o tempo, né, para reconhecer quem ele é, para arrepender-se dos pecados, porque ele vai fazendo esses alertas. Então, o Apocalipse 16, ele aqui é o fim de todas as coisas, mas ele inicia, né, esse chamamento ao povo ao arrependimento lá no Antigo Testamento ainda. Lá quando aconteceu as pragas do Egito, era o Senhor já alertando o seu povo, né? Lá no Antigo Testamento tinha Moisés ali intercedendo, clamando pelo povo. Então, o Apocalipse é o fim da história, mas se a gente for ler só ele, a gente pensa, poxa, né? Como Deus está irado aqui. Aqui nesse momento tá, mas o clamor de Deus para minha e para sua vida não começa aqui, começa lá no Antigo Testamento. Então é isso que nós precisamos colocar na nossa mente, ter no nosso coração, e quando as pessoas falarem isso para nós, poxa, mas que terrível será essa justiça? Sim, é porque aqui a taça, né, transbordou literalmente. Mas isso tudo, em todo o tempo, desde o início, desde Gênesis, é o Senhor, ele convocando o seu povo a obedecer a sua palavra, né? Então, não termina aqui, não começa e termina aqui, não, já começou há muitos e muitos anos. E aí, no versículo ele fala que ele ouviu a grande voz vinda do templo, né, que dizia aos 7 anjos, ide e derramai sobre a terra 7 taças da ira de Deus.
né? Então, essa grande voz, porque ele fala grande voz? Porque essa voz vem com autoridade, com o comando divino. 7 anjos são instrumentos do Senhor. O Senhor envia os seus anjos para que o juízo se cumpra. E as 7 taças da ira, né? A gente sempre, desde o início do Apocalipse, a gente já entendeu que 7 é o número da plenitude, né? É o número da perfeição, da totalidade. Então, aqui, cada taça representa uma etapa, né? No versículo 2, então, eu estou indo bem rápido, né? Porque nós temos a gravação, né, Tonho, da aula passada, e a gente tem tudo explicadinho, né? Lá na aula anterior. É só para a gente pegar aqui o fio da meada e dar continuidade depois. Então, no versículo 2 existiu, né? O primeiro anjo que derramou a primeira taça, que veio como uma úlcera maligna nos homens. Que homens? Aqueles que tinham a marca da besta, né? Porque o juízo aqui é para aqueles que não aceitaram Jesus, né? Não reconheceram o senhorio de Cristo. O segundo anjo, no versículo 3, aí ele fala do mar, que o mar tornou como sangue. Lembram que é muito parecido lá com as pragas do Egito. No capítulo do 4 ao 7, fala da terceira taça, né, que fala dos rios, das fontes, então isso engloba os símbolos de provisão e todos os recursos da terra, então essa taça, ela acomete, né, os princípios e elementos básicos para a nossa sobrevivência. No versículo 8 e 9, então o quarto anjo derrama sobre o sol. Olha só, o sol hoje, queridos, como nós precisamos do sol, ele nos aquece, né? Ele mantém a temperatura adequada para que nós tenhamos vida. E esse sol que hoje nos aquece, ele vai queimar os homens como se fosse fogo. Então, vai ser, né, realmente tudo isso simbolizando uma aflição profunda, um julgamento intenso. E aqui, quando ele fala, né, e os homens foram queimados com um grande calor e ainda assim blasfemaram o nome de Deus. Então, assim, ó, tá acontecendo o juízo, as pessoas estão vendo o juízo e ainda não dão o braço a torcer, vamos dizer assim, né? Ainda estão blasfemando contra Deus. Aí no versículo 10 e 11, o quinto anjo derramou a quinta taça, que aqui o seu reino se tornou trevas, e roeram-se de dor, ou algumas versões diz que se mordiam a língua de tanta dor, né? E mesmo assim continuaram blasfemando, né? Por causa das suas dores. Então, nós finalizamos aqui. Hoje, então, nós vamos a partir do versículo 12. Alguém quer ler? Do 12 até o final do capítulo 16? Alguém lê para nós? Amém, pastora. Amém. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista sua vergonha. Então os 3 espíritos os reuniram num lugar que em hebraico é chamado Armagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: Está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia, e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas do céu,
vindas do céu enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Então, queridos, aqui, né, no capítulo 16, a partir do versículo 12, é o sexto anjo derramando a sexta taça. Quando ele fala aqui sobre o rio Eufrates, isso aqui é importante a gente entender, porque o rio Eufrates era uma fronteira natural do Império Romano. Ela dividia, né? Ela colocava, vamos imaginar aqui que o rio Eufrates ele colocava os limites na Palestina. Quando ele fala aqui que essa taça, ela foi sobre o rio Eufrates, e secou, o que isso nos diz? Que esse rio seco, ele tirou a proteção, ele tirou as defesas ali da Palestina, porque essa fronteira, ela deixava aquele lugar separado, né? Era um símbolo, então, de proteção o rio, né? Eles estavam protegidos pelo rio. Quando essa taça foi derramada e secou esse rio, é como se eles estivessem, então, indefesos, né? E esse faz um paralelo, nós podemos pensar lá no Êxodo 14, quando aconteceu isso com o Mar Vermelho, né? O Mar Vermelho também, ele era uma proteção, tanto que que o Senhor fez? Ele abriu o mar para que o povo dele conseguisse passar, né? E aqui, então, ele está removendo todos os obstáculos, o Senhor está removendo todas as defesas para quê? Para que o juízo final ele aconteça. Então, quando nós pensamos no rio Eufrates aqui, preparando esse caminho aos reis do Oriente. Então, ele está, né, preparando tudo para essa grande batalha que depois nós vamos entender, que ele chama de Armagedon. Já vou entrar aqui nesse tópico que diz assim, ó, que o que quer dizer Armagedon? Armagedon vem do hebraico Ar-Megido, ou Monte do Megido. Megido era uma região estratégica ali de Israel, uma região onde aconteceram muitas batalhas lá no Antigo Testamento, se você quiser anotar, né, Juízes 5, 2 Reis 23, vai relatar batalhas que aconteceram nesse mesmo lugar. Então, quando ele fala de Armagedon, ele está nos trazendo, reportando a um lugar espiritual, e além de ser esse lugar espiritual, é um lugar histórico, aonde o povo de Deus, o reino de Deus, sempre confrontava, né, com outros reinos, e ele era vencedor. Então, Armagedon quer dizer esse lugar, que ele é símbolo de batalhas que foram decisivas para o povo de Deus. Por isso que essa batalha vai acontecer nesse lugar. Então, nós, aqui, quando ele fala dessa batalha, nós podemos entender que essa batalha ela vai acontecer, mas o Armagedon, essa guerra, essa batalha do Armagedon, queridos, isso aqui a gente precisa entender. Ela é muito espiritual. A gente pensa numa guerra com tanques de guerra, com militares nas ruas. Não é esse tipo de guerra que vai acontecer aqui. Não é apenas uma guerra militar. Lembra lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12, que Paulo diz que a nossa luta ela não é contra contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Então, essa guerra ela vai ser muito um conflito espiritual, um conflito moral e um conflito político. Nessa guerra do Armagedon, ela é o ápice da rebelião humana contra Deus. Então, nesse capítulo 16, quando ele fala do Armagedon, é isso, é uma tentativa das nações, né, eliminar o povo e o governo de Deus.
é uma tentativa. Isso é o que vai acontecer aqui do versículo 12 ao 16. É tudo se preparando para quê? Para que o inimigo está se levantando para derrotar o Senhor e o seu povo. A batalha fisicamente, ela vai acontecer, nós vamos estudar lá no capítulo 19. Lá no capítulo 19, aí sim vai vir Jesus como cavaleiro fiel, né, verdadeiro. Aí ele vai derrotar fisicamente. Então isso a gente precisa entender que aqui no Armagedon, esse lugar ele existe, esse lugar é físico, mas essa batalha, ela não é uma batalha literal, ela é uma batalha espiritual, né? Então, aqui nós precisamos ter esse entendimento, porque depois a gente vai pensar, tá, mas essa batalha não aconteceu lá atrás, essa batalha começou aqui, e isso é uma chave para nós, queridos. Porque sempre as coisas acontecem no mundo espiritual e depois elas se concretizam no físico. Aqui, lembra o que eu falei no último estudo, né? Aqui já está no final da tribulação. Aqui está indo para o finalmente mesmo. Né? E aqui, então, nesse versículo 16, a partir desses versículos, a partir do 12, está se preparando o ambiente, vamos dizer assim, para essa guerra física que vai acontecer lá no capítulo 19. E aqui, ele fala aqui, ó, vi 3 espíritos imundos semelhantes a rã saírem da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta. Vocês lembram que eu sempre falo que o inimigo ele é tão astuto que ele tenta imitar Deus em todo o tempo, né? Nós temos a Trindade, certo? Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Aqui ele tenta imitar até isso. Existe uma trindade satânica aqui em ação. Ele fala do dragão. Quem é dragão? A gente já estudou. O próprio Satanás, né? A besta, que é o poder político, né? O anticristo. O que é anticristo? É tudo que vai contra Cristo. E o falso profeta, então, que é esse poder enganador, né? Já diz, falso profeta. O falso profeta, ele tenta enganar as pessoas e fazendo com que as pessoas acreditem nele, né? A missão dele é o engano, que é a missão do inimigo é essa, né? A atividade dele na nossa vida sempre foi e sempre será essa, né? Matar, roubar, destruir, mentir, porque isso faz parte da característica dele. Então, só que nós precisamos entender aqui que ele fala desses 3 espíritos imundos, e aí ele fala, queridos, semelhantes a rãs. As rãs, lembram que também é uma praga lá do Egito, né? Então, lá em Êxodo 8, fala das rãs. O que quer dizer essas rãs? São mentiras, são uma manipulação ideológica. Qual é a característica do animal rã? São animais barulhentos, né? Eles são extremamente invasivos, eles vão tomando conta dos lugares, né? E aqui ele é isso que ele representa aqui. São mentiras que são repetidas de forma com que elas invadem, né, os locais, tentando o quê? Persuadir as pessoas a crerem neles, né? Então, aqui, quando ele fala de espíritos semelhantes a rãs, é isso. É uma tentativa de manipulação espiritual. E aí ele fala mais aqui, pois são espíritos de demônios que fazem sinais. Olha só, lembram que a gente já falou sobre isso também, queridos? Nem todos os sinais miraculosos vêm da parte do Senhor. Às vezes, o inimigo faz milagre também, né? Por quê? Porque ele tenta enganar. Só que o que a gente precisa analisar o contexto, né? Os milagres que ele faz é para as pessoas, uau, olha só, ele tem poder também. Mas ele não traz cura completa, até porque o que o inimigo dá, ele toma de volta.
E ele não só toma de volta, ele ainda requer mais. Então a gente precisa, eu e você, povo do Senhor, nós precisamos estar atentos, porque a Bíblia fala que ele é astuto. O que que quer dizer astuto? Né? Ele não vem com coisas que a gente vê, poxa, isso é mentira. A astúcia dele, ele vai tentar enganar, e a Bíblia ainda fala que ele vai tentar enganar e vai conseguir enganar até mesmo os eleitos. Por que que ele vai enganar os eleitos? Os eleitos que não conhecem a palavra do Senhor, né? Que vão ser, talvez, se deixar enganar ou ser confundidos pelo inimigo. Assim como hoje em dia, né? A gente falou sobre isso num dos estudos. As pessoas, elas vão procurar Deus em lugares onde Deus não está. Mas aí a pessoa me diz assim: ai, pastora, mas eles usam a Bíblia lá, eles falam de Jesus. É claro que eles vão usar a Bíblia, é claro que eles vão falar de Jesus. Se eles fossem falar, na realidade, o que acontece, o quem está por trás daquilo tudo, que é o inimigo, as pessoas não iam até lá, as pessoas não iam procurar. Né? Então, ele usa o nome de Jesus, ele usa a palavra, mas não a palavra, queridos, tal qual como ela é. O que que eles fazem? Eles pegam versículos isolados, tiram do contexto e utilizam, manipulam aquele texto em favor da sua doutrina. E muitas pessoas dizem: ah, mas lá eles pregam a palavra. Mas pregam a palavra verdadeira? A palavra pura, santa? Ou eles pegam e tiram aquele versículo e daqui a pouco misturam com uma doutrina de homens, né? E fazem ali uma salada de frutas e as pessoas achando que porque eles tiraram um versículo da palavra de Deus, eles estão pregando o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Então, queridos, é isso que nós precisamos entender e é isso que nós precisamos sair desse estudo hoje com ainda mais um temor e uma reverência ainda maior, porque vai ser assim, e conforme vai se chegando o final dos tempos, conforme nós vamos nos aproximando desse dia, mais das astutas ciladas ele vai utilizar, né? Porque ele sabe que os dias dele já estão contados, ele sabe que o tempo dele vai chegar ao fim, então ele vai se utilizando cada vez mais, né, de situações e de coisas que possam levar as pessoas a crer. Por isso que ele fala aqui, que ele fala que eles fazem até sinais, né, eles se utilizam, né, realizar sinais miraculosos para dizer, uau, ele tem poder, ou as pessoas confundirem que é Deus fazendo. E aí ele fala aqui, ó, vão os reis de toda a terra para congregar e para o grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, queridos, vai se chegar, quando ele fala isso, é porque ele vai enganar nações, não é um povo específico, são nações. E aqui é o Senhor falando, ó, eis que venho como um ladrão. Por que que ele fala isso? Ele já fala isso em outras passagens, né? Lá em Mateus ele fala isso. E por quê? Porque ele vem de forma inesperada. Por que que ele vem de forma inesperada? Ele está aguçando no seu povo viver, né? Alertando as pessoas a viver de forma vigilante e fiel. Porque talvez, se as pessoas soubessem exatamente o dia que o Senhor voltaria, né, que voltasse, então, tá, eu sei que ele vai vir no ano que vem. Então, eu vou fazer tudo que eu tenho para fazer nesse ano, né? E aí, o ano que vem, eu me arrependo de tudo e eu sigo Jesus, né? Mas não é isso. Nem a palavra diz que nem o filho sabe, somente o pai sabe quando Jesus virá nos buscar, né? Voltará. Então, queridos, quando ele fala que vem como um ladrão, é isso que ele quer dizer aqui, que ele vem de forma inesperada. E ele diz aqui, ó, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Nós aqui não vamos estar, ele não está falando da roupa física,
né? Ele está falando da parte espiritual. Nós precisamos estar cobertos, queridos, com a palavra de Deus. Nós precisamos ter sido lavados pelo sangue de Jesus. É isso que nos torna limpos. É isso que nos torna acessível a Deus, né? Então é a sua palavra, por isso que é importante nós estarmos aqui hoje, meditando na palavra de Deus. É isso que nos cobre, porque a palavra, o que o Senhor fala da palavra, né? Que ela é lâmpada para os nossos pés, que ela ilumina o nosso caminho, que ela é pão, que ela é, nós ouvindo a palavra, nós aumentamos a nossa fé, enfim, a palavra, ela tem algo muito importante, uma função muito importante na minha e na sua vida. Então, o que ele fala aqui? Quando ele fala aqui das suas vestes, para que não ande nu, para que a gente não ande por aí sem conhecer o que vai acontecer, desprotegido, né? Quando fala aqui de não ande nu, quando a gente está nu, a gente está, né, sem estar coberto, sem estar protegido. Então, nós precisamos estar cobertos, protegidos pela palavra do Senhor. Então, nesse versículo, o que mostra? Que nós precisamos permanecer firmes, vigilantes, preparados e guardando a nossa integridade e a nossa fé em Cristo. E aqui no versículo 16, 17, quero dizer, aí é a sétima taça sendo derramada. Olha só. O sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar e saiu uma grande voz do templo do trono dizendo: Está feito. O que reporta a nós quando a gente ouve uma grande voz do trono dizendo: Está feito? Não reporta Jesus na cruz dizendo: Está consumado? Isso aqui, queridos, é quando o Senhor fala: Está feito, a batalha terminou. Então, por isso que aqui não vai haver uma batalha física, até porque, queridos, quando ele fala está feito ou está consumado, está tudo terminado. Jesus venceu, e Jesus não só venceu, como eu e você vencemos junto com isso, com ele. E aí, quando ele diz isso, está feito, o que acontece? Relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto, tal como nunca houve desde que os homens existem sobre a terra. E olha que a gente já ouviu falar de muitos terremotos, terremotos que mataram milhares de pessoas, né? A gente já na história, a gente já ouviu vários relatos, só que aqui o que a Bíblia está falando para nós, que é algo que os homens nunca viram, nunca houve algo parecido sobre a terra. E caiu do céu sobre os homens grande pedra, com grande peso. E homens blasfemaram de Deus por causa da praga da pedra, porque sua praga era sobremodo grande. A Bíblia fala que essas pedras chegaram a 35 quilos. Imagina uma pedra de 35 quilos caindo do céu, né? Então, aqui, queridos, o que mostra? Essa sétima taça, quando o anjo, né, derrama essa sétima taça, é a consumação do juízo divino. Terminou, está feito. E aí, terremoto, relâmpagos, trovões, isso tudo, por que isso acontece? Está mostrando a grandeza e a majestade de Deus. Essa pedra enorme, nós podemos fazer uma analogia com ela, de uma pedra literal, mas também nós podemos pensar que ela pode simbolizar o julgamento terrível que vai ser. Pesado, vai ser pesado sim, porque como eu falei no início, não foi aqui, o Senhor não começou aqui alertando o seu povo, exortando o seu povo, não. E aí, qual é a reação do povo, queridos? Qual é a reação daquele povo? Ao invés deles se renderem a Cristo, que eles ainda fazem? Continuam blasfemando contra Deus. Então, isso, a gente vê o coração do ímpio, né?
mesmo diante de tudo isso acontecendo, o Senhor revelando a sua grandeza, porque imaginam tudo isso acontecendo, né? Eles estão vendo que alguém, que é o nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus Pai, o que está acontecendo através deles é muito grande. E mesmo eles vendo tudo isso, eles não vão se render. Pelo contrário, eles ainda vão ficar blasfemando, eles ainda eles estão obstinados, né, a não se renderem. Então, nós podemos aplicar esse versículo pensando o seguinte, ó, o juízo ele é certo, e ele é inevitável. Está escrito, vai se cumprir. E o que que nós precisamos, então, né, é viver esperando que esse dia aconteça e de que forma? Viver em santidade, vigilantes, né? Ele diz que ele vem como um ladrão, nós não sabemos o dia. E o que que é ser santa? Estar separado, é estar se aperfeiçoando todos os dias para esse momento. É ser perfeito? Não, nós não seremos perfeitos. O único varão perfeito que pisou na terra foi Jesus Cristo. Mas nós, assim como Paulo diz, nós temos que ser imitadores dele. E quando nós somos imitadores, ou a gente fala muito de ser discípulo de Jesus, o que que é um discípulo? É aquele que segue o mestre. Então, nós temos um modelo perfeito, né, que é Jesus. Nós temos o protótipo perfeito. E aí a nossa vida ela precisa estar pautada nisso, em viver cada dia melhor, se aperfeiçoando através do quê? Da sua palavra, através da oração, através do relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, né? Que é nesses momentos que o Senhor se revela a nós. E aí, a partir disso tudo, né, nós caminhamos então com os nossos olhos fitos no Senhor até que esse dia chegue, né? Por isso que a gente canta, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, porque o nosso coração anseia por esse dia. E esse dia, para mim e para você, que é o povo de Deus, lembram que nós somos pré-tribulacionistas, já entendemos isso. Nós vamos ser retirados da terra antes da tribulação. Lembram, né, que existem outras correntes teológicas que pensam que a igreja vai estar passando por tudo isso. Mas eu não acredito. Eu acredito que a igreja já foi retirada da terra nesse lugar, nesse tempo. Então, isso tudo está acontecendo. Para quem que está acontecendo isso tudo do capítulo 16, o derramamento das taças? Para aqueles que foram marcados pela besta, né? Lembram lá que receberam a marca da besta, o 666 que nós estudamos, né? Aqueles que não se renderam ao senhorio de Cristo e quiseram permanecer no mau caminho, né? Ou foram enganados, ou por consciência, eles vão permanecer nesse caminho por escolha. Então, queridos, não é para mim e para a sua vida esses flagelos, essas taças. Não cabe a mim e a você, porque nós já não estaremos mais aqui, né? Por isso que a gente precisa, então, estar sempre prontos, porque a gente não sabe qual é o dia que o Senhor vem, né, buscar a sua igreja, e também nós não sabemos se nós vamos ser recolhidos, né? De repente amanhã não esteja mais aqui, porque o Senhor me recolheu. Então, né, eu tive tempo hoje de me arrepender. Eu estou tendo tempo agora de fazer uma revisão de vida e realmente buscar seguir a Cristo e os seus caminhos, seus propósitos. Então, queridos, concluindo esse capítulo 16, Deus ele executa a sua ira de forma justa. Ele é justo porque, queridos, ele precisa derramar da sua ira contra o pecado, contra a maldade, porque senão ele não seria justo. Muitas vezes as pessoas falam, mas aonde está Deus em tudo isso? Lembra que eu falei no estudo passado? Aqui Deus vai revelar a sua justiça. Aqui, quando estiver lá no fim, no final da tribulação, Deus vai revelar a sua justiça. Então, eu e você, aqueles que somos fiéis a Deus, nós vamos estar protegidos. Nós não estaremos vivendo esses flagelos.
E aí esse capítulo ele traz ênfase, né, de viver vigilante, de ser justo, de estarmos preparados para o retorno de Cristo, da santidade, que eu já falei agora há pouco. E aí ele mostra que todo mal ele será punido e a vitória final será de Deus e do seu povo. Aqui então finaliza o capítulo 16. E aqui, queridos, eu fiz aqui uma. O que, que a Bíblia fala dessa guerra, desse conflito que está acontecendo aqui? A Bíblia fala do Armagedon que ele não é, então, uma guerra comum. Isso tudo que está acontecendo não é uma batalha, como eu falei antes, física, né, com o exército. Mas também existe uma junção ali, há um ajuntamento, quando ele fala que os reis estão vindo, né? Os reis e poderes estão se chegando. Então, existe uma intenção de guerra. Vai existir sim uma preparação para a guerra. Está havendo um confronto aqui histórico e visível, né? Mas não é uma guerra feita com um exército humano. Então, essa batalha, ela não é o armamento humano, né? Essa batalha, a nossa arma é a palavra de Deus. Então, aqui, o que nós podemos pensar sobre isso? As pessoas que estão aqui são reais, os governos que chegarão são reais, as decisões políticas são reais, e é o momento real que está acontecendo. Só a batalha não é física. Ficou claro isso? Vocês conseguiram entender? Que não vai ser, amém, Ellie, não vai ser aquela batalha de exército, mas está acontecendo todo um cenário, né, com pessoas reais, com as nações que estão se chegando, reis, poderes, isso tudo tá sendo preparado para quê? Para a batalha que vai acontecer lá no capítulo 19. Então, queridos, aqui, o que nós podemos finalizar, né, esse, esse estudo hoje, e vai ser mais breve, né? Então, esse confronto, ele é real, ele é histórico, ele é visível, mas não é uma guerra convencional, né? Não será uma disputa de forças, mas é a manifestação da soberania do rei. Quando ele diz está feito, queridos, pronto, se consumou, né? Então, o que nós precisamos carregar no nosso coração, que é muito importante do Apocalipse? O Apocalipse, ele não foi escrito para gerar medo em nós, no seu povo. Não, pelo contrário, ele foi escrito para gerar esperança, né? Nós não vamos esperar a guerra, porque nós não vamos participar da guerra, nós vamos esperar o rei que virá nos buscar, né? Então, é isso que precisa mover o nosso coração, né? Muitas pessoas mesmo, me falam, eu não gosto de estudar Apocalipse, eu tenho medo, não gosto de ler Apocalipse. Por quê? Porque existe a guerra, existe o juízo, né? Mas a gente precisa compreender para quem será, para quem virá esse juízo, né? Então, nós que temos os nossos ouvidos espirituais aguçados, nós que nos debruçamos na palavra de Deus, que compreendemos isso, queridos, nós somos bem-aventurados, que ele diz lá no versículo 15, bem-aventurado é aquele que vigia, né? Aquele que guarda. Então, nós somos bem-aventurados, porque nós nos assentamos para aprender. E outra coisa que eu quero deixar aqui para nós, para o nosso coração. Nós não estamos falando de algo que nós não sabemos como vai ser o fim, né? E como será o fim? O resultado é certo, nós já sabemos o fim da história. Jesus já venceu todas as coisas. Existe esse confronto entre o Criador e essa rebelião humana? Existirá, mas Deus é soberano, a sua autoridade está acima de qualquer coisa.
né? Ele, ele não vai batalhar para ver quem ganha, não. A vitória, isso aqui é só uma descrição do que está acontecendo, mas também diz, né, no final de todas as coisas, que já está consumado, já terminou, já foi definido. Então, nós não estamos vivendo, ou as pessoas vão viver algo que elas não sabem. O inimigo ele vai tentar, mas ele sabe qual é o destino dele. E nós, povo de Deus, também sabemos qual será o nosso destino, né? Então, nós, essa guerra, essa batalha do Armagedon, ela não tem que trazer medo para nós, pelo contrário, ela tem que trazer esperança, sabendo que se nós vivermos em fidelidade e nós estamos em Cristo, ele já venceu, né? A igreja não pode esperar ou ficar com medo desse caos que vai estar acontecendo. Vai estar acontecendo um caos? Vai, mas nós estamos guardados, nós vamos estar protegidos. Amém, queridos? E é isso. Isso, então, nós finalizamos o capítulo 16, né? Nós vamos parar aqui no 16, porque depois, se nós formos ver o 17, vai falar aqui da grande prostituta e da besta. É um outro acontecimento, né? Outra coisa que vai acontecer. Então, aqui nós podemos parar e nós não vamos perder depois a sequência, porque é um outro, inicia um outro assunto. Tá bom? Por isso que nós vamos dar essa pausa aqui. Aí depois é 17, 18, 19 e termina no 22, então, com, né, a conclusão do livro, que é maravilhoso. Então, nós temos ainda alguns capítulos para seguir adiante depois. Amém, queridos? Alguma dúvida? Enfim, se vocês sabem que eu estou sempre aqui, qualquer dúvida podem me chamar no privado, no particular. Eu sempre falo, né, que estudar o Apocalipse não é tão simples, eu sempre tento me fazer da forma mais clara, né, mas pode ficar alguma dúvida, porque realmente ele é um livro muito tem muitas simbologias, né, então ele pode causar algum tipo de dúvida. Mas, queridos, a gente está aqui para ajudar a suprir dentro do que a gente conhece também. Tá bom? Amém? Estamos entendidos, então? Então, queridos, eu quero agradecer, né, por você que caminhou conosco até aqui. Nós estamos desde fevereiro, desde a volta desse encontro com Deus, agora de 2025. Estudamos várias cartas, estudamos praticamente todas as cartas de Paulo, foi incrível, né? E aí nós estudamos as cartas de Pedro, Judas, e aí, para finalizar, então, o Apocalipse. E aí você pode perguntar, e depois, pastor? E depois a gente começa tudo de novo, né? Porque estudar a palavra, nós nunca vamos findar, nós nunca vamos conhecer tudo. Porque hoje o Senhor traz uma revelação, aí depois ele traz uma nova revelação, e ele vai se revelando conforme a nossa maturidade espiritual, e a gente vai tendo mais compreensão. A gente pode ler esses mesmos versículos daqui 2, 3 semanas, a gente pode ter um outro entendimento. Então, a gente vai, enquanto a gente estiver, né, reunidos como igreja, o estudo bíblico ele vai existir sempre. Né? Nós vamos mesclando os livros, estamos terminando todo, então, o Novo Testamento, versículo por versículo, porque é assim que a gente estuda, né? A gente medita, pega um livro, pega o capítulo número 1 e estuda minuciosamente todos os versículos, e assim a gente vai caminhando, para que a gente não tenha o entendimento errado, como eu falei antes, né? Para que a gente não estude a Bíblia de forma solta, com versículos soltos e isolados, porque a gente precisa entender o contexto. Amém, queridos? Então, pode falar, Vanessa. Veio de encontro, pastora, com algo que eu assisti bem recente. É um documentário da Netflix que ele fala sobre a política e o evangelho. E ele traz menção do Apocalipse. Tá na Netflix
E aí fica uma sugestão aqui para quem quiser assistir, porque ele traz essa questão, né, do mundo que está acontecendo no momento atual relacionado à política e o apocalipse. Bem interessante. Que E aí legal. agora fechou, né, com o estudo aqui. Legal, obrigada pela dica. E é isso, queridos. A gente viu aqui, né, que isso tudo está acontecendo, a política, a religião, porque como que o anticristo ele vai se manifestar, né? É através dos governos, é através de influências. Então, por isso que eu e você, nós precisamos estar sabendo, e aí muitas pessoas... Vanessa, até há não muito tempo atrás, falavam que política e religião não pode se misturar, porque isso é uma coisa, né? Política é outra. Não, queridos, pelo contrário, nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo. Nós precisamos conhecer de política até para a gente saber se posicionar, né? Nós precisamos, uma vez falavam, né, que política era do diabo. E aí, os cristãos, os crentes, não quero nem saber de política, porque é do diabo. E aí, o que o diabo fez? Tomou conta da política mesmo. Assim, lá atrás, diziam que a televisão era do diabo, né? E aí, o que aconteceu? O diabo se apossou da televisão. Tudo que a gente dá essa autoridade, e nós, cristãos, não nos posicionamos e não conhecemos aquilo, o inimigo ele vai tomando aquilo para ele e ele vai ganhando o território, né? Por isso que nós precisamos ser influentes, queridos, nas esferas importantes da sociedade. Na educação, nós precisamos conhecer, nós precisamos nos posicionar, na cultura, na política, no governo, em todas as áreas. Nós precisamos estar inseridos, porque se nós não tomamos isso para nós, e somos sal, somos luz nesses meios, o inimigo ele toma conta, como ele tomou conta, queridos, de tantas áreas da nossa sociedade, né? Por quê? Por falta de posicionamento nosso, né? Porque a gente diz assim, eu não quero me envolver com isso, e aí a gente lava as mãos, e é muito mais fácil lavar as mãos e deixar outras pessoas tomarem decisões por nós, do que nós mesmos ir lá e dar nossa cara para bater, né? E dizer, não, não é assim, a Bíblia não diz assim, eu não creio assim, e eu não creio assim porque a Bíblia me assegura diferente, ou me mostra diferente. Então, é muito mais fácil a gente se recolher e ficar no nosso mundinho, só que se, enquanto nós, povo de Deus, né, que conhecemos a palavra, nós nos isentarmos da nossa responsabilidade, o inimigo ele vai tomando conta e ele vai ganhando campo e ele vai influenciando nos lugares onde era para eu e para você ser influência, né? Vocês sabem que as universidades mais importantes do mundo, elas foram criadas por cristãos. Harvard, por exemplo, ela é uma universidade que lá atrás, quando ela foi criada, era cristãos, né? E aí, o que começou a acontecer, né? As pessoas, elas começaram a deixar... Hoje, se nós olharmos, o que é a maioria, não digo todas as universidades, existem universidades cristãs e que existem homens e mulheres cristãos dentro das universidades que estão sendo luz lá. Mas o que a maioria das universidades representam hoje? Um perigo. Muitas pessoas, muitos pais temem os seus filhos ir para a universidade porque existem os professores lá que acabam influenciando decisões, né? Porque vamos falar aqui com ideologias que vão contra as nossas. E aí eles vão plantando aquilo na cabeça dos jovens, né? Por quê? Por falta de posicionamento. Então, queridos, nós não devemos temer, né, os nossos filhos ir para a universidade. Pelo contrário, eles vão ser sal, vão ser luz lá e vão ganhar as salas, vão ganhar os professores para Jesus.
E é isso que a gente precisa. Só que enquanto nós recuarmos, alguém avança, né? Então, nós precisamos avançar e lutar pelo que nós acreditamos. Por isso que nós precisamos conhecer, né? Por isso que nós precisamos saber, nós precisamos ter ferramentas, argumentos, para quando alguém vir falar o contrário do que nós cremos, nós precisamos ter argumento, porque senão a gente vai, né? Então, por isso que nós precisamos estudar a palavra. E tá tudo na palavra. Isso aqui, queridos, é o nosso manual de vida, tá tudo aqui. Amém? Obrigada pela dica, Vanessa. Obrigada pela dica da Netflix. Tá bom, queridos? Então vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Jesus. Te agradecemos por tudo, por todos esses temas que nós discutimos, debatemos, por todas as cartas, Pai, a tua palavra, Deus, que nós estudamos nesse ano. E nós, Pai, queremos mais fome, mais sede de Ti. Que o nosso coração queime, Pai, pela Tua palavra, que é o nosso alimento, que é o nosso sustento, que é o nosso manual de vida. E que nós sejamos fortes e corajosos. Assim como o Senhor disse para Josué, seja forte e corajoso, que nós sejamos cristãos, homens e mulheres, ó Deus, que tenham na sua boca a palavra, que ela é uma espada de dois gumes, e como nós entendemos hoje, a nossa luta ela não é física, ela não é contra uma luta, uma guerra, Senhor, física, mas sim contra principados e potestades. E a nossa arma, Senhor, ela também é espiritual. Por isso, Senhor, nos reveste, Pai, nos reveste de autoridade, de poder, de unção, para que nós possamos avançar. Que a tua palavra, Pai, ela fique no nosso coração, que ela ressoe, Pai, na nossa vida, porque nós sabemos que com ela, Senhor, nós sempre vamos ser vitoriosos. Com ela nos dando norte, com teu Espírito Santo nos ajudando, nós sempre seremos vitoriosos. Assim, papai, eu oro, eu te peço que a tua bênção esteja com cada um dos teus filhos, que dedicam esse tempo para estudar, para meditar na tua palavra. Que o Senhor venha, Pai, trazer clareza, que o Senhor venha abençoá-los, abençoa, Senhor, os seus familiares, o seu trabalho, tudo que se relacione com eles, Pai, que seja abençoado. E que nós, Pai, possamos e queiramos prosseguir, conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor, até que o Senhor volte nos buscar. Assim eu oro, te agradeço, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Qualquer coisa, estou aqui. E aí, nós, então, a gente vai dar essa pausa, depois nós retomamos. Tá bom? Beijo.